cumprimentar a dermatologista, a doutora Lília Guadarim. Falei certo? Sim. Bem-vinda, tudo bem? Boa Obrigada, tarde, Carol. prazer tê-la aqui. Obrigada. A gente vai falar de celulite infecciosa. Quando a gente pegou esse tema e olhou ali celulite infecciosa, celulite é um nome até popular, que assim, quando a gente fala em celulite, a gente pensa naquelas inflamações do bumbum. Na né? lipodistrofia. O nome correto seria? Lipodistrofia. Lipodistrofia. Então hoje o nosso assunto não tem nada a ver com com esse aspecto casca de laranja do bumbum e da perna, que nós popularmente chamamos de celulite. Na verdade, a celulite ela é uma inflamação ou até uma infecção. A celulite, na verdade, ela é uma infecção do tecido subcutâneo, que é a parte mais profunda da pele. Por isso também que a gente dá o nome popular para aquela celulite de celulite, doutora? Mais ou menos. O termo celulite que a gente usa para lipodistrofia, na verdade, é um termo errôneo. Porque a lipodistrofia, que é a celulite popularmente conhecida, na verdade, ela é um acúmulo de gordura com umas traves fibróticas. O mecanismo é totalmente diferente. Então, gente, tá vendo? A gente fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma língua e no final a gente não tá falando um termo correto. Aí, fomos entender, então, o que é a celulite infecciosa. Vamos colocar agora o caso, então, que eu tenho para contar, Gláucia? Vamos lá. No dia 8 de agosto, eu vou ler para vocês aqui uma matéria que saiu para vocês entenderem. A americana Kate Wright postou em suas redes sociais um relato que chamou muita atenção. Prestem atenção nesse olhinho dela aí. Enquanto fazia sua maquiagem, a Kate decidiu espremer o que parecia ser uma espinha muito grande sob a pele. Em 1 hora, o seu rosto inteiro inchou e ficou muito dolorido. Olha então o antes e depois dela. Os médicos advertiram que era um caso grave de celulite infecciosa, o que havia, sido um risco aí grave até para a saúde. Nossa, parece até... Gente, mas ficou um buracão mesmo, hein? Na publicação, a Kate disse que acredita que a infecção foi causada por uma escova de sobrancelha suja que ela usou ao se maquiar. Por isso, o seu intuito de compartilhar a história foi mais para que as pessoas se conscientizem do perigo que é usar utensílios de maquiagem sujos ou sem higiene e até produtos vencidos, que é o que nós vamos discutir aqui. Então, doutora, agora até vamos pegar o caso, inclusive, dela. O que possibilita isso acontecer? Digamos que o utensílio que ela utilizou tinha alguma bactéria. Na verdade é assim, pelo menos 80% dos casos de celulite acontecem quando a gente tem uma porta de entrada. Então, a gente tem uma ruptura da barreira da pele. Provavelmente, esse caso começou como uma espinha que ela tinha e estremeu, e isso gerou uma feridinha, e aí a bactéria conseguiu penetrar. A grande maioria das celulites são causadas por bactérias que a gente não consegue isolar, mas as que a gente consegue, a grande maioria dos casos são bactérias que são naturais da nossa flora. Então, são bactérias que vivem ali naturalmente e não causam nada. Elas só vêm a causar uma infecção quando a gente tem essa porta de entrada, que é uma ferida, um machucado, uma espinha que ela cutucou, associada a um problema de imunidade, ou local ou sistêmico. Então, é uma conjuntura de fatores. Então, não é só ali que ela pode ter usado algo que estivesse contaminado, mas enfim, ela também tem que ter uma condição, uma predisposição de uma imunidade baixa para que essa... É o que a gente chama de bactéria oportunista? As bactérias que são mais comuns para causar a celulite são as bactérias do grupo Staphylococcus e Streptococcus, que são bactérias que são naturalmente presentes na nossa pele. E elas ficam ali quietinhas e não causam doenças. Elas só vêm causar doenças quando a gente tem uma combinação de fatores aí que acabam fazendo essa predisposição. Tá aí. A gente tem umas imagens, inclusive, até pra gente mostrar na questão da pele. Isso pode acontecer em qualquer região do corpo. Em qualquer região do corpo. O lugar mais comum, na verdade, é a perna. Aqui é só pra gente entender que a celulite infecciosa, ela anda muito em conjunto com a erisipela. Então, a celulite, ela é uma infecção que acomete as camadas mais profundas da pele, então o tecido subcutâneo. E quando a gente tem uma infecção mais superficial, então nessa camada que é a derme, a gente tem a erisipela, que é uma infecção prima, que os sintomas são bem parecidos, ela também fica vermelha e um pouco inchada, mas ela é um pouquinho mais superficial. Tá aí. A gente vai, inclusive, então, ilustrar com a imagem da perna, porque, como você falou, é até mais comum. Só que o problema é que a gente faz alguma coisa errada também, né? Quando você tem ali uma ferida, um machucado, até a gente tinha diversas fotos para mostrar, só que aí a gente preferiu algumas, dar aquela segurada, porque também tem coisa que não é tão, nesse horário, principalmente, pode ser um pouco impactante. Então, nesse caso,
fica parecendo um furúnculo, um buraco mesmo. Sim. Aqui provavelmente começou como um abscesso ou um furúnculo que a pessoa mexeu, espremeu e aí você tem a porta de entrada. Tá. Esses casos, eles são mais comuns na perna e 80% pelo menos tem essa porta de entrada. Pelo menos metade dos casos, a porta de entrada é uma infecção nos pés. Então, a micose de pé, que acontece, as famosas frieiras, que são tão conhecidas, o que acontece é que você tem ali uma ruptura da barreira da pele e você tem um jeito dessa bactéria entrar. Por isso também é mais comum na perna. Olha só, gente. Então, até, por exemplo, um bifinho que você tirou ali da unha, no pé, que cutucou que não era pra cutucar, coisa assim. Esse é um ótimo ponto, porque o cuidado com a manicure é uma coisa que a gente realmente precisa enfatizar. Então, pacientes de grupo de risco, então, obesos, pacientes idosos, pessoas que tenham diabetes, que estejam fazendo algum tratamento com quimioterapia ou sejam transplantados, que são pacientes que têm uma predisposição maior, porque a imunidade é um pouquinho mais fragilizada, o ideal é que não se tirem as cutículas. Olha. O ideal é a gente só empurrar, justamente a cutícula serve para selar essa unha e proteger contra as bactérias. Porque a gente sabe que, como em todo problema, tem um grupo de risco, né? Sim. Nesse caso, são esses que você citou. Sim. A gente tem uma animação aí para mostrar para vocês, um videozinho ilustra também bem interessante. Olha lá. Vamos prestar atenção, e eu acho que ele mostra aí uma ferida. Isso. Né? Ou a pessoa que rala o joelho, por exemplo, que cai e rala, também pode acontecer. Aqui é só pra gente ilustrar, na verdade, quais são os sinais da celulite. A celulite, como toda inflamação, ela vai evoluir com vermelhidão, inchaço, dor e pode ter um calor local. São sintomas inespecíficos, mas dependendo da gravidade do quadro, o paciente pode ter febre, taquicardia, mal-estar e outras coisas. Mas o quadro clínico é assim. Então, esse é, então, vamos dizer assim, a evolução para a gente reconhecer, porque a porta de entrada, caso você tenha ou espremido a espinha, ou tenha feito já a ferida, ou tenha cutucado a unha, já está ali exposta. Agora, para você saber que algo está acontecendo, está vindo com uma celulite infecciosa, a gente tem que notar esses itens. Sim, é vermelhidão, inchaço, calor e dor local. E pode ter febre. Pode ter febre. Em alguns casos. Deixa eu até aproveitar para agradecer os meninos da computação gráfica que têm feito aí trabalhos lindos pra gente. Obrigada, viu, meninos, para ilustrar aí. Super, vamos passar de novo? Porque ficou muito bonitinho, né? A gente, claro, ficou super delicado. A gente sabe que um problema como esse pode virar aí uma ferida grave e exposta. E aí a gente tem algumas dicas que você passou que são fundamentais, gente. Porque, de verdade, às vezes você até, enfim, tem um curativo, acabou se machucando e tal. Até a troca de curativo pode ser perigosa. A gente tem que ter uma orientação como fazer isso. Por exemplo, ela ficou com o rosto assim. O que você faz no momento que tem já a situação grave, que você olha e fala, meu Deus, esse negócio inchou, tá vermelho, tá complicado. Dá pra fazer alguma coisa ou tem que procurar um médico? Não, dá pra fazer. O mais importante nesse caso é lembrar de não espremer a espinha, então isso você já consegue prevenir. Na hora que você vê que tem alguma coisa errada, o ideal é procurar um médico. Inclusive porque as celulites de face normalmente são mais graves e em alguns casos precisam até de internação. Puxa, sério? Celulite de perna normalmente a gente consegue tratar com antibiótico oral em casa mesmo, mas em pacientes de risco e quando ela comete a face, normalmente a gente precisa de internação. Então, assim, se for na face, mais um alerta. Mais um alerta. Procure ajuda o quanto antes. Sim. Tá aí. Vamos lá. A primeira é lavar a ferida com água e sabonete. Sempre? Sempre. Em qualquer ferida, se você teve uma bolha, uma queimadura, um ralado, o ideal é sempre lavar água e sabonete e lavar exaustivamente mesmo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, será que eu preciso passar água oxigenada? Será que eu preciso passar... Não, o ideal é água e sabonete e de uma forma bem cansativa, assim. A gente brinca que você lava, 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 cansou de lavar, ainda lava mais um pouco, que daí você garante que... Tá tudo Nesse tranquilo. momento não coloque nada assim, porque quando acontece essas coisas, o povo já vem com água oxigenada. Água e sabonete. Não é? Água e sabonete, gente, sabonete neutro, sem, né? Sem, enfim, ficar criando aí coisas. Bicarbonato, o povo vai falando um monte de coisa. Água e sabonete. Água e sabonete. Próximo, olha lá. Mantenha as lesões sempre com curativos. Não dá pra falar assim, vou deixar respirando. Não é isso, né, doutora? Essa coisa de deixar respirando é um conceito bem antigo, que acho que as nossas avós tinham e isso foi passando adiante. A grande coisa do curativo é que no momento que você tem uma ferida, a barreira daquela pele, ela tá incompetente. Então, o curativo, ele serve para proteger, ele mantém essa ferida mais hidratada e a cicatrização vai acontecer de uma forma mais rápida. Agora, o que a gente usa para fazer o curativo?
Olha, pode ser curativo de bandagem simples em casa mesmo, ou gaze e esparadrapo. Não precisa inventar muita moda, pode ser curativo simples. Porque, né, até para não usar nada também que esteja ali em contato com alguma coisa, tem que ser algo que esteja no saquinho, que você abra, né? Porque às vezes já está aberto aquele curativo, você não usou numa outra situação, pega o negócio também já está com sujo. Sim. Né, gente, não é? A gente não tem noção das coisas. É sempre quando a gente precisa do negócio que a gente não, né, que não tem, é sempre assim. Vamos pro próximo, olha lá. Fique atento ao aspecto da ferida, o que pode acontecer. Toda vez que você tem uma ferida na pele, é sempre importante você ver se a ferida está com uma vermelhidão maior ao redor, se ela tem alguma secreção purulenta, se ela está piorando ou se ela está melhorando. Então, teve algum machucadinho ali, fica sempre atento para ter certeza de que está tudo evoluindo bem. Mas a gente pode dizer assim, isso até é interessante perguntar, porque às vezes você vê evolução, você fala assim, e agora ela estava mais vermelhinha, agora ela está mais branquinha, tem pus, então, que ótimo, porque falam que é positivo quando tem o pus, é o inverso. Na verdade, o pus é a secreção purulenta, que é um sinal de uma infecção bem ativa, né? O que às vezes as pessoas confundem com pus é a fibrina, que é um tecido de cicatrização. Então, a fibrina ela também pode ter uma coloração mais amarelada ou esbranquiçada, e ela surge naturalmente no processo de cicatrização. Tá aí, que isso é o normal. Que é o normal. Próxima. Se o paciente tiver diabetes, é aconselhado, então, fazer a autoavaliação dos pés todos os dias. Como é que a gente faz isso? Na verdade, assim, a avaliação dos pés ela é importante para todos os pacientes, dado que, quando há essa porta de entrada, pelo menos metade acontece por uma micose de pele. A grande coisa dos diabéticos é que eles podem ter uma dificuldade de sensibilidade, uma diminuição de sensibilidade. Então, isso pode ter uma ferida, um machucado, algum sapato que machucou, e aí, às vezes, você não percebe que tem alguma coisa já em andamento ali. Às vezes, em pacientes de risco, por exemplo, diabéticos, obesos, idosos, pacientes mais fragilizados, às vezes a gente pede até assim, usar calçados mais ortopédicos, que não tem risco de machucar, olhar os pés todos os dias, sair do banho, secar bem entre os dedos mesmo, às vezes até com papel ou um secador de cabelo. Pacientes que têm de repetição micose de pele, às vezes a gente deixa usando o tratamento tópico de uma forma contínua mesmo, só para você garantir que a barreira da pele está competente. Tá aí. Próxima dica. Trate as infecções e micoses rapidamente. Não tem jeito, né? Não. O negócio apareceu, por mais que você ache que seja normal, e até não esteja doendo, não cause aí um desconforto, aquilo ali tá aberto, tem que tratar. É a barreira de proteção, né? A pele acaba sendo a porta mesmo de proteção contra infecções. Uma hora que essa porta está aberta, aí é um indício de que outras coisas podem acontecer. Normalmente, doutora, para a gente encerrar, em quanto tempo a gente chega numa cicatrização, que você olha e fala assim, nossa, tá dentro do tempo de cicatrização normal? Na verdade, a celulite, uma vez que a gente começa a antibiótico terapia, ela responde muito rápido. Então, em 24 a 48 horas, a gente já tem melhora. Normalmente, o tratamento leva de 7 a 14 dias, dependendo do caso. Mas você já vê uma melhora precoce. Mas o importante aí é perceber o que está vermelho, está inchado, está quente, sempre procurar um médico. Tá aí. Só posso agradecer hoje com a gente, dermatologista, uma simpatia. Doutora Lília Guadarim. Quem quiser saber mais tem o site. Lília, o Guadarim se escreve assim, ó. G-U-A-D-A-H-I-M, é isso? G-U-A-D-A-N-H-I-M. Então tudo de novo. Então, você tá vendo aqui? Aqui tá escrito de um jeito, aqui tá escrito de outro. Sacanagem. Então é Guadarim. Agora eu acertei. Isso. De onde que é? É italiano. Bonito, foi aportuguesado com o tempo. Foi, então é Lília Guadarim.com.br, redes sociais, @doutora, abreviado, Lília Guadarim. Aí vocês já encontram tudo. Então eu tava falando Guadarim, que depois que eu vi o Nzinho ali. Tá aí. Obrigada, doutora. Obrigada. Prazer. Adorei, uma simpatia. Até a próxima, viu?